Nesta manhã de segunda-feira, vivenciando a 29ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez nesta manhã o Senhor nos concedeu o dom da graça e que bom que mais uma vez nesta manhã Ele nos permite proclamar, meditar e rezar a partir da Sua palavra. Palavra de Deus que nos ensina a conviver com os bens que o próprio Deus nos concede. Deus nos concede os bens materiais. Mas é preciso entender que o bem maior é Jesus, o bem maior. Sempre gosto de lembrar Santo Agostinho, quando ele fala da ordem dos amores. Nós temos muitos amores, por assim dizer, mas o amor de Deus, ele deve ser o primeiro. Deus deve estar no topo, lá em cima. Depois nós amamos a família, nós amamos os amigos, as coisas, os animais. Mas em primeiro lugar deve ser o amor de Deus. E Jesus sempre nos ensina, e ensinando seus discípulos daquele tempo, nos ensina hoje. Alguém que pergunta para Jesus, ou melhor, ordena a Jesus para que reparta a herança, que diga ao irmão para repartir a herança. Muitas vezes, queridos ouvintes, nós enxergamos Deus como nosso empregado, como alguém que está ali à disposição para resolver os nossos problemas pessoais. Não, não é esse o Deus que nos criou,
o Deus que nos quer bem. Então Jesus diz que ele não está encarregado de repartir herança, de repartir bens. Deus dá-nos os bens materiais para que nós possamos usufruir deles para realizar a missão que Deus confia a cada um. Homem, quem me carregou de julgar ou de dividir vossos bens? E Jesus faz então esse alerta que nós precisamos abrir bem os ouvidos para podermos escutar esse alerta de Jesus no dia de hoje. Jesus diz assim: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E ainda, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A vida de um homem não consiste, não depende dos bens que ele possui. A vida de um homem, criada por Deus, à sua imagem e semelhança, depende de Deus. Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. Três pessoas e um só Deus. A nossa vida depende desse. Mas muitas vezes somos tentados a ficar depositando a nossa confiança nos bens materiais. Somos tentados a depositar a nossa confiança nas coisas, que quando nós chegamos aqui neste mundo, não trazemos nada. E tantas vezes passamos a vida inteira tentando acumular. E quando morremos, não levamos nada também. Então, viemos neste mundo sem nada e vamos voltar para Deus sem levar nada deste mundo. O que precisamos entender é aquilo que nós fizemos, o quanto nós amamos, estendendo a nossa mão para o juízo final. Deus vai perguntar o que você tem para me apresentar. E você não pode apresentar os bens materiais, porque diante de Deus eles já não valem nada, porque no dia do nosso grande encontro com Deus, na hora da nossa morte, já não terá conosco os bens. Então, não vai depender de quanto você tem aqui na terra para garantir o seu lugar no céu. Não, o que você fez de bom, o quanto você amou, o quanto você ouviu e colocou em prática a palavra de Deus. Jesus conta a parábola e que podemos entender direitinho o que Jesus quer dizer a cada um de nós. Um homem que teve ali uma grande colheita e não sabia o que fazer com tudo aquilo, né? Poderia, mesmo que fosse o que estava sobrando, ele poderia repartir. Mas ele estava pensando só nele, no seu bem-estar. Ele estava pensando só naquilo que ele estava arrecadando, nos bens que ele possuía. E muitas vezes nós esquecemos que aqui neste mundo somos peregrinos, que aqui neste mundo a nossa vida é passageira. A terra de um homem produziu uma grande colheita. É Deus que permite, através do nosso trabalho, colher os frutos do nosso trabalho. Mas é também Deus que nos diz que nós precisamos repartir também aquilo que nós temos e repartir, por que não, aquilo que nós somos. Meu caro,
Tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Faltou ele falar, reparte com quem não tem, reparte com os pobres, não é? E Deus disse: louco. Queridos ouvintes, é loucura depositar a nossa vida, a nossa confiança nos bens materiais, nas coisas deste mundo que são coisas passageiras. Precisamos, através da palavra de Deus, ir construindo a nossa vida em Deus. Lá nada se perde. Lá a ferrugem não corrói, a traça não come. Lá já não precisa mais de bens materiais, porque teremos o nosso grande bem, o próprio Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a juntar tesouro lá no céu, o tesouro que não se acaba, o tesouro eterno. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. A nossa riqueza deve estar em Deus. Que Ele nos conceda a graça de podermos, ouvindo, podermos colocar em prática a Sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.